Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós, né? Paz do Senhor, vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje. Hoje é 30 de maio de 2022, para a glória de Deus. O texto é um pouco extenso, mas a intenção nossa, irmãos, é ler a Bíblia mesmo, né? E tentar explicar aí versículo por versículo, por parte. É o que nós vamos tentar e vamos fazer aqui, né? Em nome de Jesus. João 6, né? A partir do 25 até o 59. Vamos ver como que a palavra de Deus se apresenta nesta manhã, no estudozinho do manancial. E achando-no no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Eles não entendem, né, irmão? Olha só como o primeiro versículo já traz um ar de mistério, né? Servir a Deus, irmãos, é mistério. Tantas coisas acontecem aí que às vezes a gente fica se perguntando, tem que ser Deus para agir e intervir na vida da gente, não é verdade? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. O povo estava com fome, queria comer. Como não, né? Mas Jesus também estava ensinando o espiritual, ensinando o caminho. Mas muitas coisas que Jesus falava, esse povo aí não entendia. Hoje nós entendemos porque está muito bem explicadinho, mastigadinho, né? Mas naquele tempo, como é que se vai entender o que Jesus estava trazendo uma mensagem nova do céu? E esse povo aí não estava entendendo, não o reconheceram. Trabalhai, olha só o que Cristo está falando. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então Jesus estava selado para nos ensinar tudo aquilo que provém do Pai, que vem do céu. Então Jesus estava praticamente falando assim: aprenda em mim, olhe em mim, faça como eu estou fazendo. Eu tenho uma comida para lhe dar, mas você tem que vir a mim, né? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Uma pergunta que fizeram para Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou, naquele que enviou. Tem para vocês crerem em Cristo, para vocês terem fé em Jesus. Creiam no que eu estou falando, é para vocês crerem. Crerem, eu venho trazer uma palavra de paz e de vida eterna. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, vejam bem, irmão, né, eles conheciam só o Velho Testamento. O Novo estava se desenrolando, muitas coisas iam acontecer, mas era para eles estar preparados, porque o próprio Velho Testamento fala da vinda do Messias. Só que Deus cegou, né? Eles não reconheceram a Jesus. Né? Na verdade vos digo que Moisés, vejam bem Jesus falando, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Está vendo essa discussão que está tendo aqui entre Jesus e essas pessoas aí? E Jesus está tentando explicar, mas elas estão cegas. Elas não estão conseguindo entender como é que um filho de carpinteiro, né, fala que veio do céu, fala que é filho de Deus. Então tudo isso aí confunde, né, deixa a mente deles confusa. E eles ficam aí perguntando, interrogando Jesus. Por que, Jesus falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que Jesus resgate todo aquele que voluntariamente vier até Cristo. Todo aquele que do fundo do seu coração aceitar Jesus Cristo como Salvador.
E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Quer dizer, aquele que aceita Jesus Cristo está ganhando por parte dele a vida eterna. Por que é tão difícil as pessoas confessarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Né? Qual é a dúvida? Não vai doer nada. Né? Então, assim, nós cremos, nós temos fé nisso aqui. É por isso que nós servimos a esse Jesus maravilhoso. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, ele está lendo, vai ler Isaías, agora 54:13, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Todo aquele que está estudando a palavra, que ouviu da palavra, que está sendo ensinado, vai vir a Cristo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Agora ele está pegando pesado diante da multidão. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram aquele maná no deserto e morreram. Né? Quando Moisés pediu a Deus comida e Deus mandou o maná, mandava o maná toda manhã, parece. Né? Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Começou uma discussão. Começou essa discussãozinha aí. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Para nós termos uma vida verdadeira, uma vida, né, que nós que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, a gente já vive diferente aqui na Terra. Nós já somos diferentes aqui na Terra. Agora imagina quando nós estivermos na glória com Ele, né, vivendo uma vida eterna com Jesus. A vida eterna que não terá fim. Uma vida de alegria, paz, amor. Tudo que é bom vai estar lá. E outra, nós vamos sentir na nossa carne a própria vida, no nosso espírito, a própria vida. E vida em abundância. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Olha aí, quem se alimenta do Senhor Jesus viverá por ele. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Aqueles que comeram o maná lá com Moisés morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Olha aí como que Jesus ensinava, poderoso em palavras e obras. Né? E vamos ver o que o Manancial tem para nos ensinar no dia de hoje, o livrinho, né? Muito bom. Mateus e Érica Andrews, as pessoas que fizeram esse estudozinho. Eu sou o pão da vida. Cristo nunca tentou ganhar o louvor dos homens. Antes apresentou-se em pura verdade, acolhendo todo aquele que fosse até ele, com o coração disposto a recebê-lo como ele é, o Senhor e Salvador. No tempo de Jesus, segui-lo implicava ser expulso das sinagogas, excluído da sociedade. Hoje não é diferente. Para o mundo, não é atraente vir a Cristo como um pecador necessitado e quebrantado que necessita de um Salvador. Muitos acolhem Jesus como mestre, mas o rejeitam como Senhor e Salvador. Por quê?
A verdade é que o homem natural rejeita o pensamento de que está morto em seus pecados e transgressões, e foi por isso que muitos daqueles discípulos se escandalizaram com as palavras de Jesus, afastando-se dele quando declarou que ele era o pão do céu. A maioria dos seguidores não enxergava a necessidade de reconhecer Jesus como o Filho de Deus, que os salvaria e os vestiria com justiça. Pedro e outros discípulos, contudo, creram e permaneceram nele, pois sabiam que Jesus era o Santo de Deus. Que hoje você e eu possamos olhar para Jesus confiando que ele é o verdadeiro pão que nos proporciona a vida eterna. Festejemos, portanto, com uma vida sem pecado, bebendo do cálice da sua morte expiatória na cruz e nos alegrando com a sua ressurreição. Que possamos estar na presença do Senhor todos os nossos dias, irmãos, respirar essa palavra de Deus toda manhã. Como que é bom estudar a palavra de Deus. Obrigado, Jesus, Deus maravilhoso. Acorde mais cedo, vai estudar a palavra, o dia está amanhecendo. E esse horário é o melhor horário para mim, não sei para vocês, para estar dando uma estudada na palavra de Deus. Então, manda ver, meu irmão, não perca tempo não. Oremos a Deus. Querido Deus e querido Pai, louvado seja o teu nome, Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite maravilhosa de sono, Pai. Agora nós estamos aqui fazendo esse estudozinho do manancial. Que o Senhor esteja nos abençoando, Pai. E para as pessoas que vão assistir, Pai, eu te peço, Pai, abençoa também. Abençoa o dia dessa pessoa, a semana que se inicia, abençoa a família, abençoa os filhos, né? Dá paz a elas, Pai. Também te peço, Pai, abençoa os projetos e os sonhos, Senhor. Né? Que essas pessoas aí tenham humildade, né? Tenham planejamento, que essas pessoas aí saibam ter, né? E saber que nós somos, né, passageiros nessa terra, nós somos aqui peregrinos, Senhor, e que nós vamos voltar e vamos ir aí para junto do Pai, para aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, para aqueles que Deus deu para Jesus. Maranata, Senhor, vem buscar a tua igreja, meu Pai. Nós estamos aqui te aguardando, te aguardando. Eu te peço, Senhor, cuida de nós como um todo, cuida da tua igreja espalhada pelo mundo todo. Muito obrigado por tudo mesmo. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Shalom, shalom, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus aí.